Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o aparelho de som da Sony, que é o MHC ESX6, aonde nós vamos falar sobre vários pontos deste aparelho de som no análise esquemático, analisando as suas proteções, porque este aparelho tem muitas proteções que é a dor de cabeça para muitos o técnico. Então, nós vamos analisar todas essas proteções. Então, vai ser uma odisseia de proteção. Para aqueles que gostam de eletrônica, vai ser uma formidável análise. Então, vamos fazer uma playlist, porque isso não é somente um vídeo. Vai ter que ter muitos vídeos, pessoal. Então, eu espero que você acompanhe nós nesta odisseia de proteção deste aparelho. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, agora nós vamos começar o nosso análise. Importante, pessoal, é que você entenda que são um vídeo demorado, porque este vídeo precisamos detalhar alguns assuntos. E nós vamos falar agora sobre a proteção na entrada desta fonte, que nós estamos aqui na fonte, certo? Aqui nós temos o CI oscilador, que é o SSC 6700. Então nós vamos aqui começar a falar sobre estas proteções. Veja que aqui está marcando tudo proteção, ó. Marcando proteção, todos os transistores marcando proteção. Nós vamos falar do funcionamento de cada desse circuito, funcionamento de circuito. Qual a proteção que ele está ativando? Qual a proteção que ele está ativando? Certo? Estou usando esse aplicativo aqui, que quando eu inicio, ele vai sair todas as marcações para sempre o circuito ficar limpo. Beleza? Então, nós falamos um assunto, e depois nós reiniciamos outro assunto. Beleza? Ó, pessoal, vejamos que a tensão aqui que nós estamos falando, essa tensão é a tensão de VCC Start, certo? É a tensão de VCC Start, ó. Essa tensão, ela vem diretamente ali da nossa malha AC. Aqui nós temos a malha C, ó. A malha C, certo? Aqui nós temos a malha C. Podemos dizer a C1. Então, vai sair aqui uma tensão passando por esse resistor de 47 em série, dois resistores de 47, vai vir direto aqui a este ponto, ó, direto a este ponto, certo? Vindo direto a este ponto, vai carregar aqui esse capacitor. Mas agora você diz assim, Reginaldo, mas aqui nós não temos nenhum diodo. Cadê o retificador desta área? E cadê o retificador? E agora? Não tem retificador, esse diodo vai estourar. Mas não, pessoal, ele não vai estourar porque nós temos esse diodo aqui, ó. Este diodo. E qual seria o trabalho desse diodo, Reginaldo? Para não estourar esse capacitor, porque o capacitor não pode ter tensão negativa no seu positivo, né? Ela não pode ter, ao contrário, tensão negativa no seu positivo, nem tensão positiva no seu negativo, senão ele estoura. O que irá acontecer? Irá acontecer que nós temos aqui a forma de onda senoide. Nós temos a forma de onda senoide, certo? A forma de onda senoide aqui. Beleza? Só que, quando eu venho com essa forma de onda senoide, positivo, certo? Positivo e negativo. Então, o que acontece? Quando eu venho com essa forma de onda senoide aqui, na ponta do diodo, deixa eu desenhar aqui o diodo aqui para você ver, no anodo do diodo, ó, no catodo, né? No catodo do diodo, certo? O que acontece? Quando eu venho com a positivo, eu não permito que a positivo passe. Certo? Eu não permito que a positivo passe. Então, a positivo fica aonde? Fica no capacitor. Ela vai ficar no capacitor. A positiva vai ficar carregando o capacitor. Certo? Agora, quando eu venho com a negativa, o que acontece? Eu venho com a negativa, eu faço com que a negativa passe e vai conduzir aqui conduzindo e vai travar, porque aqui eu tenho 0 volts, está ligado ao GND, e vai travar aqui, ó, vai conduzir, e conduzindo, eu travo essa aqui em 0,7 volts. 0,7 volts será a única tensão que vai ter aqui, menos 0,7 volts, certo? Eu vou travar em menos 0,7 volts. Então, vai ficar, nesse caso, fica uma forma de onda, uma senoide, desta forma aqui, ó, certo? Vai ficar uma forma de onda desta forma, assim, ó, tá vendo? É desta forma que vai ficar essa senoide. Aqui ela vai vir positivo. Então, aí depois ela continua. Se eu desenhar aqui como vai ficar, fica assim, vem, sobe e sempre assim, ó. Certo? Então, ela vai retificar.
E o filtro vai fazer o quê? O filtro o capacitor vai se carregando e vai fazer com que isso fique assim, certo? Né? Fique assim, quase uma cenoura, quase uma contínua, quase uma contínua. Não é quase uma contínua, não. Aí é uma contínua bem, né? É um 90% vai estar contínuo, tá bom? Já é suficiente para fazer com que haja o VCC neste ponto aqui, ó. O VCC nesse ponto aqui, certo? Então, é um detalhe, né, pessoal? E temos que falar esse detalhe para que você entenda, porque senão você vê isso aqui e você fala, poxa, não tem retificador? Poderiam eles colocar retificador? Poderia, mas eles não quiseram colocar, entendeu? Eles não quiseram colocar, é para complicar mais o pensamento do técnico, beleza? Então, vamos aqui ao nosso próximo explicação. Pronto, nós já temos aqui, então, nesse caso, nós temos aqui o nosso VCC, é um VCC chamado VCC Start. Este ponto aqui não vai ser alimentado por esta malha aqui definitivamente, entendeu? Então, ele é só um Start, certo? E se eu não tiver o Start? Não, se eu não tiver o Start, eu não tenho funcionamento de momento algum do aparelho, certo? Mas eu preciso do Start para que depois eu venha assumir com o VCC de BIOS ou VCC auxiliar, como alguns conhecem. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Primeiro, pessoal, ó, vejamos que eu tenho aqui nesse circuito aqui, chamado aqui proteção, voltagem de proteção. Esse circuito aqui, o que está acontecendo aqui nesse circuito? Eu vou ter atenção aqui neste ponto aqui, ó, certo? No momento da carga, aqui, ó, nesse ponto nós temos um resistor. Nós temos um resistor de 1K. E por nós termos um resistor de 1K, pessoal, vai haver uma condução aqui nesse ponto, ó. Vai haver uma condução nesse ponto aqui, porque aqui nós temos um resistor que vai criar uma resistência. Então, a corrente vai procurar passar pelo ponto mais fácil, certo? E nós vamos ter uma condução aqui neste ponto aqui. E esta condução vai acontecer uma coisa, Reginaldo, aqui, né? Como muitos já sabem, nesse caso, seria uma... Não teria, né? Nesse caso, não teria a condução desse capacitor se aqui nós tivéssemos uma contínua. Mas neste momento do start, nós vamos estar carregando esse capacitor. Quando você está carregando o capacitor está conduzindo, ó. Porque o capacitor ele ainda não entrou em contínuo, sim, ele está em uma AC. Ele está carregando. Então, nesse momento que ele está carregando, você vai ter uma corrente fluindo aqui para esse ponto aqui, ó. Certo? Vai ter uma corrente fluindo para esse ponto. E o que está acontecendo aqui? Vai direto para a malha do feedback, ó. Vai direto para o feedback, certo? Indo direto para o feedback, aqui, ó, nesse ponto, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está ativando uma proteção para que no momento que está chegando a tensão aqui de VCC, no momento que está chegando a tensão de VCC, eu não invente de gerar, né, assim, antes de alcançar a tensão de VCC correta, né, que o capacitor está carregando aqui, eu não invente de gerar o PWM, certo? Não invente de gerar o PWM, porque se antes do VCC alcançar o nível de tensão, certo, exato, para que a fonte venha a funcionar, gerar os PWM, porque os PWM também eles vão ser a sua altura, né, a sua altura dos seus pulsos, né? Eles vão ter que ser da mesma condição que possa fazer com que parta os MOSFETs. Ele não pode começar a dar picos e começar a fazer isso, ó. Entendeu? Ele não pode começar a fazer isso. Ele tem que, né, alcançar a sua condição. Quando ele chegar a alcançar a sua condição, ele já alcançar já no nível correto. Entendeu? Então isso aqui é um tipo de proteção. Mas se esse capacitor estiver ruim, se esse aqui estiver aberto, eu posso correr o risco de estar queimando os meus MOSFETs, porque eles vão estar acontecendo isso, ó. E quando os MOSFETs está acontecendo isso com a sua tensão no gate baixa, o que irá acontecer? Ele irá conduzir
e a sua RDS-on será alta. Sua RDS-on será alta, né? Porque ele vai ficar no tempo linear, ele vai ficar fazendo a sua aquecendo e aquecendo, a sua RDS-on começa alta e começa a cair para zero. Certo, pessoal? E aí você tem nesse ponto aqui você vai ter o aquecimento, ó. Nesse ponto aqui você vai ter o aquecimento, ó. Vai ter o aquecimento do MOSFET. O MOSFET tem que fazer isso, ele tem que ser mais rápido possível, ele tem que chegar e ele tem que chegou, polarizou e despolarizou, certo? Ele não pode ficar muito tempo assim, certo? Pode fazer essa forma de onda desse mesmo tempo. Então, vejamos como é bem complexo, né, pessoal? Vejamos como é bem complexo uma partida desta forma. Então, vamos continuar. Nós já verificamos como será o funcionamento desse transistor e desse circuito. Nós sabemos, pessoal, que aqui agora nós vamos ter uma malha ligada diretamente ao óptico do feedback. Esse aqui é o óptico do feedback. Mas quando esse óptico vai funcionar? Ó, esse óptico só vai funcionar se eu tiver PWM, certo? Então, tudo que eu falar aqui só vai acontecer se neste ponto aqui nós tivermos o PWM, ó. Ah, então peraí, Reginaldo, como é que eu vou fazer para analisar esse CI? Que muitos de vocês gostam de fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar a tensão aqui, ó, neste ponto, a tensão de VCC start desse CI. Qual será a tensão de VCC start, certo? Então, isso você deve analisar. Tendo a tensão de VCC start, eu tenho que ter o PWM. Se eu tiver o PWM, se eu tiver rajada com osciloscópio, não adianta com multímetro, com osciloscópio. Se eu tiver rajada, aí eu tenho que verificar isso aqui que nós vamos falar agora, certo? Tem que verificar isso que nós falamos agora, beleza? Certo? Então, nesse caso, se eu tenho rajada, então eu olhei lá, eu tenho rajada. Então, eu vou verificar o que está acontecendo. Aí, nesse ponto aqui, se eu tenho rajada, automaticamente eu tenho que ter tensão nesse ponto aqui. Automaticamente eu tenho que ter tensão nesse ponto aqui. Ah, Reginaldo, mas eu tô olhando com o multímetro tá marcando 10, tá marcando 8, outra hora marca 20, e fica subindo, descendo, fica subindo, fica descendo, fica de todo jeito. Então, nesse caso, você está tendo problema na malha de controle. Ele não está estabilizando, aí você deve verificar. Então, é para isso que você tem que analisar o circuito, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, nós não sabemos aqui qual é a tensão. Qual é a tensão aqui? Mas podemos calcular para saber, mas não é esse o fundamento desse vídeo, certo? Não é esse o fundamento desse vídeo. Agora, nesse caso, nesse caso, eu vou verificar aqui se eu tenho tensão, eu vou colocar como, nesse caso, estando funcionando. Se ele alcançou a tensão, nesse ponto, eu vou ter aqui a condução aqui do ar. Eu só vou ter condução do anodo para o cátodo, do cátodo para o anodo, só vem a condução desse circuito quando chegar aqui a tensão desejada, onde este ponto chegar a 2,5, ponto de referência chegar a 2,5. Aí eu vou ter condução. Eu tendo condução, eu vou ter aqui a condução desse Zener. Eu tendo a condução desse Zener, também eu irei fazer com que haja a condução aqui do óptico. Tendo condução do óptico, eu vou ter a condução também da saída do óptico, certo? Do transistor, né? Do óptico, vou ter condução. E eu tendo a condução aqui, o que irá acontecer? Irá fazer com que haja, neste ponto aqui, a tensão para avisar ao feedback que a tensão que nós temos na saída, certo? Está ok. A tensão que nós temos na saída está ok. Já alcançou a tensão de saída, então ele desliga. Então, como é que ele vai fazer? Eu vou fazer um gráfico aqui para explicar para vocês. Ele vai começar a subir essa tensão, certo? Vai subir essa tensão. Vou fazer outro gráfico aqui do lado aqui para mostrar. Vai começar a subir a tensão e começar a subir a tensão de saída. Começa a subir aqui essa tensão. E aí, quando chegar a 2,5, vai encontrar, aí vai essa tensão aqui, ó,
vai alcançar a tensão de feedback. Ao alcançar a tensão de feedback, ela vai desligar o PWM também. Nós vamos ter o PWM, vai desligar e ela vai começar a cair. Só que aqui, por causa do capacitor, nós vamos ter a tensão estável. Nós vamos ter uns zippos assim, ó. Certo? Por causa do capacitor. Vamos ter uns zippos assim. Vamos ter uns zippos assim, certo? Então é dessa forma. Então aqui nós vamos ter assim, ó. Uns pulsos assim, dessa forma. Certo? Uns pulsos dessa forma. E nós tendo um pulso dessa forma, nós vamos ter, né, a tensão estável. Certo? Então, como irá funcionar? Então, Reginaldo, mas aqui não é a proteção? Aqui é a malha de feedback. A malha de feedback. Mas a proteção, ele está aqui, ó. Esta malha aqui, ó, é a proteção. Porque eu já tendo aqui a corrente, eu já estou desabilitando esta proteção. Se eu não tiver comunicação, no óptico, aqui, eu não vou ter condução aqui. Então, a proteção é neste ponto aqui, certo? Neste ponto aqui. Este ponto aqui, ó, essa malha aqui é a malha de feedback normal. É a malha de feedback. Mas esta malha aqui já começa a área de proteção. Então, se eu não tiver corrente circulando aqui, eu vou ter aqui a mesma tensão, ó, 15 volts. E 15 volts. E 15 volts. Eu tendo 15 volts, eu vou ter zero. Lembra do zero aqui? Certo? E nesse caso, se eu não tenho, eu estou com zero aqui. Mas se eu tendo a condução, aqui eu vou ter, nesse caso, vou ter aqui a minha condução, vou colocar 14 volts. Vou ter os meus 14 volts aqui nesse ponto. Aqui eu vou ter um divisor de tensão, né? Que ele vai dar 14, vai 10 vezes, né? Aqui eu vou ter 1.4 aqui, ó. Aqui eu vou ter 1.4. Em média 1.4. Vou estar conduzindo aqui, esse ponto aqui, ó. Eu estando conduzindo esse ponto aqui, eu tenho outro resistor de 220 por 220 vezes, 221 vezes. Então, se aqui, vamos supor que aqui tenha 15, aqui vai ter menos de zero. Menos de zero. Aqui vai ter 0, aqui vai ter milivolts. Pronto, beleza. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Esse zero não vai estar conduzindo e não vai haver condução aqui nesse ponto aqui, ó. E não havendo condução nesse ponto, também não vai haver condução nesse ponto. Mas agora vamos ao nosso outro detalhe. Se eu não tenho retorno lá neste ponto, eu não tenho retorno, ó. Não tenho condução, não tenho retorno da malha de feedback. Eu dei o PWM lá, ó. Power on, PWM, certo? Fiquei esperando o retorno, não apareceu. Opa, pera aí, o que está acontecendo? Eu vou parar um pouquinho e vou dar outro retorno. O que está acontecendo? Aí vai me informar. Aí vai estar perguntando, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Irá acontecer aqui que neste ponto aqui eu vou ter... Lembra que eu falei? Eu vou ter 15... E eu vou ter 15 aqui, ó. 15 volts. Então, nesse ponto aqui, eu tenho zero. Então, aqui eu tenho zero. Se aqui eu tenho zero, ó, a tensão aqui de 15 volts vai ficar suspensa. Aqui vai ter 15 volts. 15 volts. Eu tendo 15 volts aqui, ó, que é um zero de 6.8 volts. Então, eu vou conduzir para esse ponto aqui, ó. Eu conduzindo aqui, eu polarizo esse transistor. Polarizando esse transistor, polarizo o coletor e emissor. E eu faço com que haja uma condução aqui também, ó, de tensão. Havendo a condução de tensão, há uma polarização aqui entre emissor e coletor. Tendo uma polarização entre coletor e emissor aqui nesse ponto, nós temos aqui a proteção chamada OLP ativada. Vai ter tensão aqui, esses 15 volts, vai vir aqui, ó, e vai polarizar aqui esse ponto. Vai polarizar o OLP, vai polarizar, vai subir aqui, ó, vai subir e vai polarizar o OLP, certo? Polarizando a OLP, o que irá acontecer? Irá acontecer que, então, nesse caso, tendo a Overlay Protector, está me dizendo que ou a tensão no secundário está tão baixa que eu não consigo acender o LED,
eu tenho um curto lá, ou eu tenho falta de comunicação. Então, eu tenho três coisas. Eu posso ter um consumo excessivo, certo? Eu posso ter um curto, certo? Ou eu posso ter malha aberta. Eu posso ter malha aberta. Então, eu posso ter essas três coisas. Malha aberta, eu posso ter um curto e eu posso ter um consumo excessivo. Essas três coisas pode acontecer que não chega a comunicação corretamente ao na nossa malha de feedback e também faz com que não haja consumo aqui, ó. Consumo aqui. Certo? Por quê? Porque o LED não acende, o LED do óptico não acende, ó. Se o LED do óptico aqui não acender, não tem nada desse lado. Certo, pessoal? Então nós vamos ficar com esse vídeo por aqui. Eu peço que você, se gostou do assunto, deixe o seu like, comenta aí nos comentários, né? Assim, comenta no comentário, quero ver mais, hashtag quero ver mais, né? E aí nós vamos analisar. Tem muita proteção ainda. Neste mesmo circuito tem muita proteção que nós estamos vendo aqui, que precisamos, né, verificar. Tá bom, pessoal? Um abraço e tudo de bom. E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, não esqueça, viu? De deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, porque nas próximas edições nós vamos fazer mais vídeos e vão te ajudar você no seu aprendizado, na bancada, entendeu? No seu trabalho, ok? Um abraço e até a próxima.